Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Amém, irmãos. Que bom vê-los aqui hoje. Vocês estão guardando a fé? Vocês estão com os olhos cheios de esperança, olhando fixos para o autor e para o consumador da nossa fé? Amém? Em Hebreus 10, 23 está escrito assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que nós professamos. Nós professamos esperança. Apegue-se com firmeza à esperança. Apegue-se com firmeza à esperança. Porque aquele que prometeu é fiel. Irmãos, podem passar os dias, os meses, os anos, mas o mesmo Espírito que pairava sobre a face do abismo, o mesmo Espírito que falou por meio da lei e dos profetas e que ressuscitou a Cristo, ele vem operando uma obra maravilhosa no meu, no teu coração, uma obra tão grandiosa, tão espantosa, que 1 Pedro 1,12 vai dizer que até mesmo os anjos anseiam observar. Tem uma música de um irmão chamado Paulo Nazaré que diz assim: a rotina não me convenceu. Ela diz que é sempre tudo a mesma coisa, mas eu não fechei os olhos para o novo de todo dia. Não deixe, irmão, que a rotina te convença, que a rotina te segue para a realidade gloriosa do plano perfeito que o Senhor está operando no meu e no teu coração. Existe muito movimento do céu acontecendo a todo momento. E o fato de a gente não ver esse movimento não nos dá o direito da gente simplesmente ignorá-lo. Então, peça ao Senhor, assim como o Eliseu pediu para o seu servo: abre, Senhor, os olhos desse servo para que ele veja o movimento. E quando os olhos do servo de Eliseu foram abertos, ele ficou espantado a quantidade de exércitos de anjos que estavam ao redor dele. Que o movimento do céu seja visível para mim e para você, para que a gente não ignore aquilo que o Senhor está fazendo por causa da nossa rotina. A gente vai meditar hoje e com a graça de Deus também daremos continuidade a essa palavra no próximo domingo, um texto que é muito rotineiro para nós, um texto que é habitual, um texto que é corriqueiro, faz parte da nossa rotina. E é justamente por causa disso, por ele ser tão familiar para nós, que muitas vezes ele pode ter o significado dele esvaziado no meu e no teu coração, para se tornar apenas uma combinação de palavras que a gente vai dizendo, mas sem refletir muito, não provoca mais adoração em nós, não provoca mais um prostrar-se em nós. Então, irmãos, abra aí a sua Bíblia em Mateus 6 e deixe a sua Bíblia aberta nesse texto em nome de Jesus. A gente está aqui inserido, irmãos, bem no meio, exatamente no meio. Mateus, dos capítulos 5 a 7, vão tratar do poderoso Sermão do Monte, pronunciado por Cristo Jesus enquanto ele percorria a Galileia. E as palavras de Jesus nesse sermão, elas foram tão poderosas para o povo daquela época, tão cheias de autoridade, que quando Jesus encerra o sermão, capítulo 7 de Mateus vai dizer que as multidões estavam maravilhadas, elas estavam assim, ó. O que foi isso que a gente acabou de ouvir? Estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque Jesus ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. E o que isso quer dizer? Os escribas e os fariseus, eles eram limitados a transmitir o conhecimento que eles tinham recebido dos seus mestres. Eles eram limitados a reproduzir aquilo que eles tinham memorizado a respeito da lei e dos profetas. Mas aqui no alto deste monte está assentado Jesus Cristo para ensinar o povo, aquele que era o próprio verbo vivo de Deus, aquele que
é a palavra que se fez carne, a imagem do Deus invisível se coloca sentado sobre um monte e começa a ensinar o povo. Jesus, ele vai ensinar por meio do seu ensino que ele não é mais uma novidade com prazo de validade. O que Jesus ensina são palavras de vida eterna. Céus e terra podem passar, mas as palavras de Jesus permanecem. Você, ao se colocar diante da palavra de Deus, não está diante de algo que é uma novidade, que tem prazo de validade para acabar. Ela permanece, mesmo depois que eu e você passarmos, a palavra de Deus continua reverberando por toda a criação, nos céus, na terra e debaixo da terra. E se nós pudéssemos fazer um resumo, a gente gosta de resumo, que a gente vive num tempo que tudo tem que ser assim, rapidinho, rapidinho. Então, se a gente pudesse resumir o Sermão do Monte aqui hoje, a gente pode dizer que esse sermão, Jesus ele vai ensinar as pessoas o jeito certo de ser gente. O jeito certo de ser humano. E qual que é o jeito certo de ser humano? Você sabe me dizer? Se a gente pergunta para uns irmãos mais moralistas assim, pagar minhas contas, cuidar da minha família, fazer tudo direitinho, pagar os impostos, aleluia, misericórdia, trabalhar bonitinho, botar comida na mesa, esse é o jeito certo de ser gente. Não, irmãos, o jeito certo de ser gente é aquilo que foi perdido lá no jardim do Éden. O jeito certo de ser gente é viver em um relacionamento íntimo e pessoal com o Criador. E nesse caso aqui, irmãos, aleluia, a oração, que é o que nós vamos tratar aqui no capítulo 6 de Mateus, está exatamente no meio do Sermão do Monte. E isso é muito significativo para a gente, sabe por quê? Porque a oração também deve estar exatamente no meio da minha e da sua vida. Aqui nesse capítulo 6, a gente tem o privilégio de aprender com Jesus a orar. E a gente tem o privilégio de orar com Jesus. Então vamos ler o texto. Vamos fazer a leitura toda, aleluia. A partir do versículo 1 do capítulo 6 de Mateus, que diz assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. E se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Até aqui a palavra. Na verdade, a oração que Jesus ensina aqui no Sermão do Monte, uma oração que eu acho que a partir de Agostinho de Hipona passa a ser chamada de oração do Pai Nosso. Ela é citada 2 vezes nos evangelhos. A primeira vez aqui em Mateus e em um outro momento a gente também vê em Lucas 11, Jesus citando a oração do Pai Nosso, de uma maneira um pouquinho diferente. E no texto de Lucas 11 é muito interessante, irmãos, porque Jesus ele está ali no monte orando juntamente com os seus discípulos, e a palavra do Senhor vai dizer que ao encerrar o seu momento de oração, um dos seus discípulos lhe pede: Senhor, ensina-nos a orar. E esse contexto de Lucas é muito significativo, porque o relacionamento que Jesus nutria com o Pai era um relacionamento que era nutrido por meio da oração, e agora, parte da vida dos seus discípulos, a oração também se torna parte da vida dos seus discípulos, e os seus discípulos aprendem a nutrir o relacionamento com Deus também por meio da oração. Ali naquele monte, Jesus está ensinando os seus discípulos a orarem com Ele. É a segunda pessoa da Trindade que está ensinando o caminho para o coração do Pai. Olha só que coisa linda, irmãos. Jesus, o próprio Deus encarnado, se coloca ali a ensinar os discípulos o jeito certo de chegar ao coração do Pai. Nós precisamos entender que a oração, irmãos, liga céus e terra, porque na oração e por meio dela, o movimento da Trindade se revela, porque nós oramos ao Pai em nome de Cristo Jesus e na autoridade de Cristo, e por meio do Espírito Santo de Deus que habita o nosso coração. Na oração, então, a gente nunca está só, por mais que esteja num quarto fechado, porque ali nós temos o Pai nos vendo e nos ouvindo. E quando a gente está assim, na comunhão dos irmãos, na comunhão dos santos, orando juntos, a gente se une, não somente a nossa comunidade local de fé. Ao orarmos juntos, a gente não está aqui só diante da Igreja Batista Manaim Alphaville, mas nós nos unimos à Igreja viva e invisível de Deus, de todos os tempos e lugares. Todos reunidos em torno do trono, foi o que foi declarado aqui pela G hoje, declarando que Ele é santo, santo, santo. É isso que acontece quando nos reunimos como igreja para orar. E o Pai Nosso dentro disso, irmãos, é de uma tremenda importância. Por quê? Porque foi Cristo que transmitiu aqui um modelo de orar. Não só algo que a gente memoriza, logo que é bem pequenininho, para orar junto com a igreja, mas a oração do Pai Nosso também nos norteia a maneira como a gente tem que se dirigir a Deus no nosso relacionamento com Ele. Então, é muito importante que a gente entenda o propósito por trás dessas palavras. Há muita vida aqui, há muito poder de Deus aqui, tanto que as centenas e milhares de livros que já devem ter sido escritos a respeito desse tema não conseguem esgotar a profundeza de significado dessa oração que Jesus nos ensinou. E aí eu já te pergunto, você já parou para refletir a respeito da oração do Pai Nosso? A gente reclama, né? Fica muitas vezes mangando, desfazendo de alguns cristãos que ficam repetindo rezas, né? A gente desfaz deles, né?
Que coisa feia. Mas você já parou para refletir na oração do Pai Nosso? Já? Não? Parou já? Ou você fica, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, só torcendo para não errar a ordem e todo mundo perceber que você errou? Irmãos, silêncio. Esse silêncio está caguetando vocês, viu? Ah, Jesus! Se a gente abre um pouco o quadro desse capítulo de Mateus, a gente vai perceber que a oração, ela vai se inserir num contexto que não é só de oração, mas é da justiça do reino de Deus. Um pouco antes, no capítulo 5, Jesus está advertindo os ouvintes a respeito de como é que o cidadão do reino de Deus deve praticar a justiça. E ele fala assim, que a justiça do cidadão do céu precisa exceder em muito a justiça dos fariseus e dos publicanos. E aí Jesus ele vai dar assim exemplos de ensino a respeito da lei, da ira, a respeito do adultério, a respeito do divórcio, dos juramentos, da vingança, e do amor aos inimigos. E por fim, no final do capítulo 5, versículo 48, Jesus vai falar assim, uma coisa bem tranquila para a gente. Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês. Só isso que Jesus quer de nós. Sejam perfeitos. E aqui a perfeição, ela não se refere a você fazer tudo certinho, bonitinho, porque eu sou perfeccionista. Não, a perfeição não tem a ver com isso, irmãos. Aqui, o que o grego traduz por perfeição é maturidade, integridade, plenitude de coração, um coração que deseja cumprir toda a justiça, porque o seu alvo não é impressionar a justiça dos homens, o seu alvo não é impressionar e ganhar aplauso dos homens, a meta é ser cada vez mais parecido com o Pai. O nosso padrão de qualidade não é o irmão do lado, não é. Então, se você deixa de fazer alguma coisa porque o seu irmão não está fazendo, você não está melhor que o fariseu e um publicano. Porque o meu e o seu padrão é o Pai que está nos céus. Jesus que está falando isso, gente. Não é Mateus que está falando isso. Não sou eu que estou falando isso. Jesus está falando, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês. E aí, dentro do tema justiça, Jesus passa a tratar agora no 6º capítulo, não mais dessa justiça moral, mas de algo que alguns estudiosos chamam de justiça religiosa. Os judeus eles estavam bem familiarizados com esses 3 exemplos de justiça religiosa que eram muito comuns naquela época. A prática de dar esmolas, a prática de orar e a prática de jejuar. E o alerta de Jesus aqui para essa multidão é muito claro. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para ser visto por eles. Fujam da hipocrisia, irmãos. E o que é o hipócrita? Bom, na época de Jesus, hipócritas eram aqueles atores gregos que usavam máscara de acordo com o papel que eles precisavam representar na peça de teatro, num palco. E aí, o que Jesus traduz por hipócrita aqui? Que hipócrita é aquele que oculta a realidade da sua vida atrás de uma máscara de aparência. Quando você der esmola, não fique querendo mostrar para os outros e evite até mesmo mostrar para você mesmo o que a sua mão esquerda faz que a direita ignore. O mesmo alerta Jesus dá em relação ao jejum. Nada de aparência de acabado para mostrar para os outros que você está jejuando. Ai, que fome. Nada disso. Quando você jejuar, unja a sua cabeça, lave o seu rosto, a fim de não parecer para os outros que você está jejuando. A justiça religiosa, irmãos, ela deve ser praticada em secreto e vista pelo Pai que está em secreto. E da mesma forma, orar é uma prática que deve ser dirigida ao Pai que vem em secreto, e não com a intenção de impressionar os ouvintes em público. A prática do bem, fazer o bem, é muito sedutor, muito sedutor.
Fazer o bem mexe tanto com o nosso ego, alimenta tanto o nosso orgulho, que o nosso coração vai ficando endurecido, irmãos. E a gente vai sendo tentado a assumir um papel de espiritualidade que não condiz com quem a gente realmente é. É muito interessante isso. Muitas vezes a gente precisa assim, sair com o irmão, viajar com ele, trabalhar com ele para descobrir quem ele realmente é, porque aqui dentro da igreja está todo mundo bonitão, chora no louvor, comenta a pregação, é a paz do Senhor daqui, a paz do Senhor de lá. Mas quando você vive o dia a dia com o irmão, você fala, ué, cadê os frutos? Cadê tudo aquilo lá que eu via no altar? Hipocrisia. Fazer o bem pode nos tornar hipócritas. O hipocrisia é fruto do orgulho, fruto da queda. E Paulo, diante dessa realidade que está dentro de todos nós, ele vai falar assim, miserável homem que eu sou. Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo cometendo. E muitas vezes na nossa tentativa de praticar o bem, o que está por trás da nossa atitude é o mal que a gente não queria cometer. A prática do orgulho, a prática da hipocrisia. Se a gente quisesse lançar uma hashtag, uma campanha nas redes sociais, tá na moda esse negócio. Somos todos bababá, somos todos bababá. A gente podia lançar uma que não ia viralizar, Maia. Não ia. Mas era verdadeira. Muito. Hashtag, somos todos orgulhosos. Não existe um só que escape dessa verdade. Somos todos orgulhosos. E olha só isso. Se eu te chamar de orgulhoso, você de alguma forma se sentiu ofendido ou incomodado com isso? É porque provavelmente você esteja com orgulho ferido. Se você carrega a sua humildade como um troféu, é porque talvez você se orgulhe da sua humildade. O que é um paradoxo, né? Nós somos todos orgulhosos. Mas eu não consigo avaliar o grau desse pecado no seu coração. E eu também não consigo avaliar dentro do meu, sabe por quê? Porque a cada dia que passa, eu descubro uma capacidade impressionante que eu tenho de me orgulhar de maneiras diferentes que eu nem sabia que existiam dentro de mim. O diagnóstico para essa enfermidade já tinha sido dado lá no jardim. Risco de morte 100%. Se orgulho fosse um frasquinho que a gente toma, ia estar aquela caveirinha assim, ó. Veneno. 100% de fatalidade. E se tem algum lugar em que esse mal se disfarça muito bem, é em ambientes de espiritualidade como esse que a gente tem aqui. Por isso que Jesus alerta, não orem, não deem esmolas ou jejuem com o objetivo de serem vistos. E aí a gente consegue ouvir Salomão lá no fundo falando assim, olha, sobre tudo que você deve guardar. Guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu e você, meus irmãos, que estão aqui me assistindo pelo YouTube, aqui presencialmente, nós precisamos lutar contra esse desejo de ser visto e admirado pelas pessoas. A gente precisa ser mais analítico, e se vocês me permitem usar essa expressão, um pouquinho mais críticos, quando a gente olhar para dentro do nosso coração, para avaliar o que é que está ali dentro mesmo, partindo do pressuposto de que nós temos uma natureza carnal, caída dentro de nós, e que muitas vezes a gente faz aquilo, e aquilo tem aparência de bem, mas o que está por trás é a hipocrisia de um coração que carece da graça de Deus. Esteja atento à prática da sua espiritualidade. O Senhor te vê, irmão. Ele sonda o teu coração. Amém? Vocês estão aqui? Aleluia! Glória a Deus. Vamos então para a estrutura da oração. O que Jesus ensina aqui na oração do Pai Nosso é uma oração simples, né? E é interessante porque Jesus era aquele que passava a noite orando com o Pai. Ele passava horas e horas e horas em oração, mas quando ele fala para os discípulos, ele ensina para a gente uma estrutura simples, que tem uma pequena introduçãozinha e 7 petições. É isso.
E as 3 primeiras petições, elas vão falar sobre Deus e o seu reino, e só sobre isso. E as 4 últimas vão falar sobre as nossas necessidades básicas, as necessidades básicas do discípulo no mundo. A introdução é assim: Pai nosso que está nos céus. Lutero vai entender isso aqui como um jeito da gente, ao invés de entrar assim atropelado na presença de Deus, sabe? Uma maneira da gente entrar relembrando qual é a nossa condição diante de Deus e percebendo a nossa situação em Cristo Jesus. Pai nosso que está nos céus é o resumo de toda a obra redentora de Cristo Jesus. Porque a gente só pode chamar Deus de Pai por meio de Cristo. Deus não é pai de todo mundo. Deus é pai daqueles que nasceram por meio de Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E esse Filho unigênito, ao se entregar como sacrifício por mim e por você, ele se fez o primogênito dentre os mortos. A gente só pode chamar Deus de Pai, porque carregamos dentro de nós o seu Espírito Santo, e é por meio desse Espírito que nós clamamos a Deus, Abba. Deus é Pai, porque Ele está tão perto de nós, que habita dentro dos nossos corações por meio do seu Espírito. Ele é Pai, porque Ele olha para miseráveis pecadores como eu e como você, gente indigna, não merecedora, e Ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Mas essa pequena introdução também mostra, sabe o que para mim e para você? Que Ele é o Deus que está sentado sobre um alto e sublime trono. Ele é um Deus altíssimo, que inunda os céus com a sua glória, com a sua beleza e com a sua majestade. Isaías 6 vai dizer que serafins estão por cima dele e clamam uns aos outros, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então Ele é o Pai nosso que está nos céus. E por Ele ser o Deus Santo que habita nas alturas, a gente precisa ter temor ao entrar diante da presença do Senhor. Mas por Ele ser Pai, a gente pode ter a certeza de que mesmo impuros e indignos, nós não seremos consumidos pela santidade dEle. Porque Ele é o nosso Pai, não pelos nossos méritos, mas por causa do sangue precioso, precioso de Cristo Jesus, que um dia nos lavou, purificou e justificou. É nisso que a gente tem confiança de acesso ao banquete do Rei. Mas tem mais uma implicação nessa introdução. Clamar ao Pai Nosso que está nos céus é entender que individualismo e egoísmo não podem permanecer na presença de Deus. Porque mesmo quando a gente está sozinho, de porta fechada no secreto, a gente se chega a Ele com a nossa individualidade, mas nunca com o nosso individualismo. Porque o que há de mais sublime no plano perfeito de Deus, o que há de mais essencial na nossa individualidade, o que me marca como Camila, filha de Deus, é que eu sou parte do corpo de Cristo Jesus, e somente por ser parte desse corpo, desta família, é que eu posso chamá-lo de Pai. Não existe chance de você viver a sua vida cristã isolado. Não existe chance de você achar, como muitas vezes os movimentos por aí pregam, você vai entrar no seu quarto e você vai viver buscando a Deus no seu quarto. Não existe, porque Deus é Pai nosso, que está nos céus. No reino de Deus, o nós vem antes do eu. Uma vez eu ouvi uma descrição de igreja que eu achei muito didática. Igreja é comunidade de nós e não um coletivo de eus. Num primeiro momento parece estranho,
Mas se você parar para pensar nesses shows, esses tempos atrás aí teve um aqui em São Paulo, né? The Town. Nessas raves, nesse tipo de evento, você vai encontrar um grande ajuntamento de pessoas. Elas estão ali reunidas, é muita gente, é um coletivo. Mas cada um está ali buscando o seu próprio interesse, a sua própria vontade, saciar os seus próprios desejos. Então é um coletivo, mas de Deus. Está todo mundo junto ali, mas está todo mundo se sentindo só, porque vive em função de saciar a sua própria vontade. A igreja não. A igreja é uma comunidade, porque nós temos tudo em comum. A começar pelo Pai, que não é meu, não é só seu, é nosso. Nós somos uma comunidade de nós. Porque o nós, ele sempre vai prevalecer ao eu. Muitas vezes eu não estou bem, mas pelo fato do nós ser mais importante que o eu permaneço ali, porque mesmo não estando bem, o meu eu não é mais importante do que o nós. Por isso, nós clamamos, Pai Nosso. Cristo não nos ensinou a viver para nós mesmos. A vida de Cristo Jesus foi uma vida compartilhada, humilde e sincera. Ele nos ensinou que a medida que eu amo e me entrego pelo meu irmão, é a medida que eu amo a Deus. Então, se Cristo não nos ensinou a viver para nós mesmos, quem é que nos ensinou, irmão? A quem você está ouvindo, porque você continua vivendo para você? Se você não vê esse exemplo em Cristo, se você não vê esse exemplo no Pai, e muito menos no Espírito, quem é que está te ensinando a viver para você mesmo? Quem não ama, quem não vive na comunidade de nós, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Será que nós temos vivido uma vida íntegra como corpo de Cristo? Será que quando a gente se chama de irmão, irmã, a gente está realmente assumindo esse compromisso uns com os outros? Porque a gente vê nas redes sociais como é que vocês tratam a família de vocês. Irmão de sangue, irmão, eu te amo, eu dou minha vida por você, irmão. Mas e na igreja, hein? Será que isso só se tornou uma expressão vazia? Um jeito de chamar? Um maneirismo cristão? Será que a gente tem vivido integralmente o Pai Nosso? A gente precisa ser íntegro no nosso compromisso uns com os outros. Quando a gente declara que Deus é o Pai Nosso que está nos céus, eu estou assumindo um compromisso que eu faço em memória daquele que abriu mão da sua glória e se tornou semelhante a mim, para me mostrar o jeito certo de ser humano. Pai Nosso que está nos céus. Mas passada essa introdução, nós temos a primeira petição. E essa primeira petição, ela norteia a maneira como o nosso coração precisa priorizar o zelo pela santidade de Deus. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Num primeiro momento, para a gente, essa petição ela parece estranha, porque nada do que a gente faça é capaz de deixar Deus mais ou menos santo, irmãos. Mas a essência de Deus é que Ele é santo, santo, santo. Mas o que aqui Jesus está nos ensinando a orar é porque a conduta dos filhos deste Pai precisa refletir a santidade de Deus, para que os incrédulos não profanem o nome do Senhor. Ezequiel 36, 22 e 23 vai dizer assim: portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que eu faço isso à casa de Israel, mas pelo meu santo nome que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar a minha santidade diante
delas por meio de vocês. E 1 Pedro 1, 14 a 16 vai dizer assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também vocês santos em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A oração, santificado seja o teu nome, Senhor, que por meio da minha vida o teu nome seja santificado, que por meio das minhas ações, o meu jeito de viver, de andar, de trabalhar, de correr, de dormir, de acordar, de me relacionar, revele a tua santidade por onde quer que eu vá, e que o temor ao seu santo nome se espalhe por toda a terra. Oh, aleluia! Prioridade do nosso coração, o zelo pela santidade de Deus. E que o teu reino venha. Oramos, venha o teu reino, porque a gente suplica que o Senhor, que o Eterno governe sobre toda a extensão da nossa vida aqui agora. Que Ele domine o nosso coração, as nossas vontades, o nosso viver de tal forma que a gente só deseja Ele, obedecer a Ele e nada mais. O efeito imediato da chegada do reino de Deus no coração de um filho é que ele o chama de pai e se rende à vontade desse pai. O nosso coração precisa desejar obedecer a Deus de todas as formas, porque nós fomos criados para servi-lo, para obedecê-lo, para cumprir o seu querer. E a gente vai viver angustiado pela terra, enquanto nós não encontrarmos descanso na vontade do Senhor. Reina sobre nós. Mas também existe um clamor por uma manifestação futura desse reino. E nesse sentido a gente clama: vem o teu reino, porque a gente está aguardando muito ansioso o momento em que o Rei do Universo vai rasgar os céus e vai se revelar dos altos céus em toda a sua glória. A gente clama: vem o teu reino, porque naquele dia glorioso, gente, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. E aí, nesse momento, a igreja subirá toda envolta em glória para encontrar o nosso amado, e a gente vai estar finalmente com Ele para todo sempre. Venha o teu reino, venha o teu reino. E chegamos à terceira petição: seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. A respeito dessa terceira petição, um grande homem de Deus disse o seguinte: a menos que a gente esteja profundamente certo que Deus é nosso Pai, a gente nunca vai ser capaz de dizer: seja feita a tua vontade. A vontade dos pais costuma ser incompreensível para os filhos, não é? Quem é pai aqui sabe, mãe, né? Filho também. Não sei por que minha mãe, não sei o que, né, mãe? Te amo. Lutero, ele vai fazer uma paráfrase dessa oração, dizendo o seguinte: concede-nos a graça para suportar de bom grado toda enfermidade, pobreza, desgraça, sofrimento e adversidade, e para reconhecer que nisso, tua vontade divina é crucificar a nossa vontade. É somente tendo Deus como Pai, o nosso Pai, que a gente consegue fazer essa oração de verdade. É somente confiando no amor e na bondade, reconhecendo o poder e a soberania desse Deus, que a gente consegue se prostrar ao Pai nosso que está nos céus, aquele que tem o seu nome santificado pelo seu povo, e declarar: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Irmãos do louvor, por favor, estamos encerrando. A gente aprende com Jesus
que as nossas orações elas devem ser nutridas de louvor, de ação de graça, de adoração, porque essas são as manifestações de um filho que devem caminhar juntas no coração de um filho, de uma filha. Mas seja feita a tua vontade não é uma oração que Jesus declara a esmo que a gente faça, não. O próprio Cristo Jesus, o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, é aquele que no jardim do Getsemane, no momento de profunda angústia e agonia, declara ao Senhor que humilha a sua vontade para que a vontade do Pai se realize. E olha que coisa linda, irmãos, o jardim, o lugar onde o homem caiu, porque ele decidiu colocar a própria vontade como prioridade, entrando em rebelião contra o Criador, é o lugar onde Jesus sujeita a sua vontade, humilha a sua vontade diante do governo e da soberana vontade do nosso Pai. Seja feita a tua vontade, porque Jesus orou assim, é que a gente pode ter a confiança de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Irmãos, as 3 primeiras petições, as quatro últimas a gente vai fazer no próximo domingo. Esteja aqui, leia esse texto de Mateus 6. É um texto importante para a nossa espiritualidade. A gente repete ao longo da vida essa oração tantas vezes, que a gente perde a noção da profundidade daquilo que a gente está declarando com a nossa boca. A gente se torna irresponsável de declarar essas palavras sem refletir a respeito do que elas querem nos dizer. Orar ao Pai é assumir um profundo compromisso com a sua vontade, com o seu plano. Então não pode ser um rito banal, uma coisa que a gente faz irrefletidamente. Orar ao Pai é orar com Jesus e também orar com a sua igreja. Feche os olhos aí no teu lugar. Nós estamos encerrando. Mas que o sentido dessas palavras volte a queimar, irmãos. Precisa voltar a queimar nos nossos corações. Que as nossas orações precisam voltar a ter Deus, a santidade de Deus, o reino e a vontade de Deus como as mais altas prioridades da nossa vida. Essas palavras elas são elaboradas, mas orar precisa ser o nosso ato mais profundo de adoração, de entrega. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que isso seja a gente deixando o controle, deixando palco com as nossas máscaras de hipocrisia e nos tornando vulneráveis no secreto, vulneráveis ao agir do Espírito de Deus. Que ao orar nós sejamos em tudo moldados ao jeito Cristo de ser gente, manso, humilde de coração. Clame a Deus nessa hora que Ele sonde o teu coração e te transforme, me transforme, que Ele tenha misericórdia de nós. Senhor, Tu sondas e conheces o coração do Teu povo, o meu coração. A gente está aqui reunidos em Teu nome, orando em Teu nome. Transforma-nos, Senhor, nessa hora. Livra-nos, Senhor, dessa última hora, em que muitos, Senhor, amando o presente século, vão deixar de Te seguir, de Te buscar para viver em função dos seus próprios desejos e vontades. Livra-nos disso, Senhor, nós clamamos a Ti. Que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor seja cada vez mais revelado dentro de nós como Pai de uma família, de uma comunidade de santos. Livra-nos do egoísmo a orar, livra-nos do individualismo a orar. Que o nosso coração se incline para um lado e para o outro e para Ti, ó Pai, desejando o Teu reino e a Tua vontade concretizados, mesmo que a Tua vontade, Senhor, seja crucificar a nossa própria vontade. Nós chamamos, Senhor,
Nós te desejamos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, e clamamos a Ti, Pai. Transforma o nosso interior, Pai. Vai visitando a cada vida aqui, Pai. Vai visitando cada irmão. O Senhor sabe aqueles que estão angustiados e abatidos, Senhor. Que essa palavra, Pai, mesmo sendo uma exortação para nós, possa descer como consolo para cada um aqui que veio buscar consolo no Senhor, Pai. O Senhor nos conhece tão bem. Tua palavra diz que o Senhor sabe aquilo que a gente precisa. Tu és o nosso bom pastor. Que a gente aprenda a confiar e descansar na Tua vontade, Senhor. E que ao longo desses dias, Pai, nós possamos experimentar a manifestação desse Pai, que é o nosso Pai, nos nossos dias, na nossa vida. Que o Senhor não volte a ser uma lembrança em uma gaveta escura das nossas almas, que a gente só vai voltar a pensar daqui uma semana no culto de domingo. Não, Pai, que o Senhor seja o nosso universo, que o Senhor seja o nosso tudo, desde o primeiro pensamento até o último pensamento antes de dormir. Seja o nosso tudo, Pai. Toma o Teu reino dentro dos nossos corações e opera a Tua vontade boa, perfeita e agradável em nós, Senhor. E que o amor desse nosso Deus, do nosso Pai, nosso Pai, que a graça de Cristo Jesus, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, o primogênito dentre os mortos, que a graça de Cristo Jesus e que a eterna comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, nos levando em paz e segurança por onde quer que a gente for, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe vocês.